E se uma das profecias mais temidas de todo o livro do Apocalipse não fosse algo para um futuro distante, mas algo que estivesse se cumprindo neste exato momento, diante dos nossos olhos, e quase ninguém estivesse percebendo? O que vou revelar hoje é algo que está colocando o mundo espiritual em absoluto alerta. Uma notícia real, confirmada, que carrega um simbolismo profético tão forte, tão preciso, que nenhum crente que verdadeiramente vigia pode ousar ignorar. O Papa Leão XIV, sim, o novo líder máximo da Igreja Católica, recebeu nesta semana um presente que fez os céus se moverem. Um cavalo branco. Mas entenda, não é um cavalo qualquer. É um animal de linhagem real, nascido do cruzamento profundamente simbólico de um cavalo americano com uma égua da princesa da Jordânia, unindo em um só gesto o poder do Ocidente e a realeza do Oriente. E o nome dado a ele, traduzido diretamente do grego, arrepia a alma. O primeiro. Agora pare e respire fundo comigo. O primeiro, um cavalo branco. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, a palavra imutável de Deus declara: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Você ainda ousa acreditar em coincidências? Ou será que estamos testemunhando com nossos próprios olhos o espírito do primeiro cavaleiro do Apocalipse, recebendo permissão para se manifestar abertamente sobre a terra? O que está acontecendo neste momento não é apenas uma cerimônia diplomática. Há algo oculto sendo liberado, algo que mexe com os céus e a terra. Este cavalo branco pode ser o prenúncio ensurdecedor de um movimento espiritual que a Bíblia anunciou há quase 2000 anos. Hoje o Espírito Santo quer rasgar o véu dos seus olhos para que você entenda o que realmente está por trás dessas manchetes. Há um poder oculto, um sinal profético, um segredo espiritual que poucos estão percebendo. Um sinal que traça uma linha, dividindo o mundo entre os que estão espiritualmente despertos e os que estão adormecidos. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar juntos nas profundezas das Escrituras, nas profecias e nos acontecimentos recentes. E você vai entender como tudo isso se conecta ao plano profético de Deus. Vamos falar sobre a falsa paz, sobre a movimentação do espírito do anticristo e o que isso significa para nós, que aguardamos o arrebatamento da igreja. Se você está aqui, não é por acaso. O Espírito de Deus te trouxe. Prepare o seu coração, porque o que vem a seguir é forte. Este é um alerta espiritual, um chamado para despertar, porque o que está por vir já começou. Agora respire fundo e abra sua Bíblia. O primeiro selo e o cavaleiro branco. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. O texto diz: E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E este é o primeiro selo, o início da abertura dos mistérios do Apocalipse. É justamente aqui que muitos se confundem. O cavalo branco parece representar algo puro, algo bom, algo semelhante à própria figura de Cristo, que em Apocalipse, capítulo 19, também volta em um cavalo branco. Mas preste atenção. O cavaleiro de Apocalipse 19 tem olhos como chama de fogo, um manto tinto de sangue, e de sua boca sai uma espada afiada. O que João viu em Apocalipse 6 não foi o retorno do Messias. Foi a manifestação de um espírito de engano, um impostor, um cavaleiro que vem com a aparência de luz, mas que carrega dentro de si a semente da mentira. Observe os detalhes que o Espírito Santo fez questão de revelar. Ele vem montado em um cavalo branco, o símbolo universal da pureza e da paz. Ele tem um arco, mas o texto não menciona flechas. O que isso significa no mundo espiritual? Significa que ele conquista sem guerra aberta. Ele vence pela diplomacia, pela palavra mansa, pela sedução, pela aparência de uma paz que o mundo desesperadamente anseia, e recebe uma coroa.
No grego, a coroa Stephanos, uma coroa de vencedor, que lhe é dada, não a diadema, a coroa real, que pertence somente a Cristo. Sua autoridade não é divina, ela é permitida dentro do plano profético do fim. Quando um líder mundial, revestido da mais alta autoridade religiosa, recebe um cavalo branco, símbolo dessa paz, diante das nações, é impossível não lembrar dessas palavras. Deus está nos mostrando que o espírito do primeiro cavaleiro está se movendo novamente. Este cavaleiro representa a falsa paz, a paz enganosa que precede a destruição. A mesma que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Discursos inflamados de reconciliação global, tratados de paz sendo assinados entre nações que historicamente se odiavam, promessas de união global em nome da humanidade, da fé e da fraternidade. Vemos movimentos reais como a construção da Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, um complexo que coloca uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga lado a lado, promovendo a ideia de que todos adoramos o mesmo Deus, apenas por caminhos diferentes. Por trás dessa fachada de harmonia, o inimigo está pavimentando a estrada para a sua maior e mais terrível mentira: a paz sem Cristo, a paz sem arrependimento, a paz sem a cruz. E o que mais impressiona é o nome do cavalo dado ao Papa. O primeiro selo, o primeiro cavaleiro, o primeiro passo da tribulação. Coincidência ou cumprimento profético? Deus não nos chamou para o medo, mas para o discernimento. Tudo o que está acontecendo é um teste espiritual para a igreja. O cavalo branco é o símbolo do falso messianismo, do engano espiritual que tentará nos últimos dias substituir a verdade absoluta de Cristo por uma fé global, ecumênica, humanista e, acima de tudo, sem arrependimento. É o início de uma preparação mundial para a chegada daquele que será recebido e aplaudido como o Salvador da humanidade, mas que, na verdade, será a personificação do mal, o Anticristo. O Papa Leão XIV, ao receber esse cavalo, pode nem ter a consciência plena do peso espiritual daquele gesto que se cumpriu diante das câmeras do mundo. Mas no reino espiritual, selos foram movimentados e sinais foram liberados. O cavalo branco é a manifestação visível de uma influência invisível, uma força que tenta unir o que Deus separou, apagar as fronteiras da fé verdadeira e colocar todos debaixo de uma única bandeira, a da falsa paz. Preste atenção. O cavaleiro branco não vem para destruir de imediato. Ele vem para convencer. Ele vem sorrindo, pregando paz, falando em amor universal. É o mesmo padrão de Satanás desde o Éden. Ele não veio com espada, veio com palavras. Ele não trouxe morte aparente, trouxe dúvida, trouxe engano. Assim também virá este cavaleiro com arco, mas sem flechas. O arco representa a capacidade de atingir a distância, palavras que alcançam multidões, discursos que parecem inspiradores, mas que desviam a mente da verdade do Evangelho. E a coroa representa o poder terreno, o reconhecimento público, a aclamação mundial. O cavaleiro branco não reinará apenas sobre governos, mas sobre consciências. A entrega do cavalo foi feita por mãos humanas, mas a permissão foi espiritual. Deus está permitindo que esses sinais se manifestem para acordar o seu povo. Enquanto o mundo aplaude, o céu observa e o inferno se movimenta. Este cavalo branco se conecta diretamente com a profecia da falsa paz. Há algo silencioso acontecendo nos bastidores do mundo. Enquanto o povo discute política, economia e crises, líderes das nações se reúnem, assinando tratados que prometem essa paz mundial. Mas a palavra de Deus já havia nos avisado. Essa paz não viria de Deus, e sim do homem, e seria a porta de entrada para o maior engano espiritual da história. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares."
Este versículo fala sobre o pacto do anticristo, o acordo de paz que trará esperança momentânea às nações, mas que logo se revelará uma armadilha mortal. Daniel viu o futuro e o descreveu como uma falsa trégua. E o que vemos hoje é exatamente o cenário profético sendo preparado. Religiões se unindo, governos propondo um sistema global de controle, homens poderosos clamando por uma nova ordem mundial de paz, muitas vezes em resposta a crises globais reais, como pandemias, guerras e desastres climáticos. Mas esta paz é a mesma do Cavaleiro Branco. Sem Cristo, sem arrependimento, sem cruz. O Papa Leão XIV, em meio a este contexto, um homem carismático, admirado, defensor do diálogo interreligioso, recebe um cavalo branco, símbolo da paz, diante de líderes do Oriente Médio, e o mundo aplaude. A profecia de Daniel está se alinhando com o Apocalipse. Entenda, antes que venha a guerra virá a ilusão da harmonia. O diabo sabe que o coração humano deseja paz. Por isso, ele vai usar o desejo de paz como isca espiritual. O cavalo que une América e Jordânia representa essa união dos reinos. O Papa, vestido de branco, recebendo o cavalo branco, é a imagem perfeita do homem da paz. Mas a Bíblia é clara: o verdadeiro príncipe da paz é Jesus Cristo. O profeta Jeremias já denunciava isso séculos antes. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a Oracão que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Mas esse cavaleiro branco não cavalga sozinho. A palavra revela que nos últimos tempos surgirá um poder religioso avassalador, que seduzirá as multidões. Ele falará de Deus, usará o nome de Cristo, mas o seu coração e a sua voz pertencerão ao dragão. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículos 11 e 12, é aterrorizante e claro. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, o anticristo na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Pare e analise esta visão. João descreve alguém com aparência mansa, com chifres semelhantes aos de um cordeiro. A aparência é de Cristo, é de pureza, é de religião, mas a voz, a essência, falava como o dragão. Isto é o falso profeta. Não necessariamente um homem só, mas um sistema religioso global, possivelmente encabeçado por um líder que abrirá o caminho para o domínio total do anticristo. Ele será o rosto espiritual de um sistema que finalmente conseguirá unir fé e política, espiritualidade e controle social. Agora abra os seus olhos espirituais para o nosso tempo. Vivemos a era da unificação das religiões, como já mencionei. Documentos de fraternidade humana são assinados. As palavras tolerância e diálogo se tornaram um novo evangelho, substituindo arrependimento e santidade. O falso profeta não nega a religião, ele a mistura. Ele não destrói a fé, ele a dilui. E essa é a estratégia mais perigosa do inferno: confundir a verdade, misturar o santo com o profano, até que ninguém mais saiba discernir o que vem de Deus e o que vem do homem. O Papa Leão XIV, ao receber o cavalo branco, foi saudado como símbolo de unidade e esperança. O mundo viu um gesto de paz, mas espiritualmente aquilo ecoou como uma preparação profética. Não estamos aqui para julgar o coração do homem, pois só Deus o conhece, mas estamos aqui para discernir os sinais. E o espírito que opera nesse sistema global de unificação religiosa é o mesmo espírito que João viu no Apocalipse. O espírito da religiosidade sem arrependimento, da fé sem obediência, do amor sem a verdade. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, verso 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note que ele disse muitos. O engano não será localizado, será global, será sistêmico.
O falso profeta dos últimos dias não virá com um credo novo e estranho, mas com uma proposta de união. Ele dirá: todos os caminhos levam a Deus. Ele dirá: o importante é amar. Ele focará na justiça social, na ecologia, na paz mundial, na bondade universal. E o mundo cansado de guerra e dor o aplaudirá de pé. Mas os que conhecem a palavra viva discernirão a mentira escondida. O amor sem arrependimento não salva. A fé sem santidade é morta. O Apocalipse diz que essa segunda besta faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Em outras palavras, a religião será usada como instrumento de adoração ao sistema do anticristo. Por isso, todo o movimento de unificação das crenças, de dissolução das diferenças doutrinárias, é um ensaio profético. O falso profeta prepara o palco. O anticristo entra em cena. Pense nisso. O cavalo branco foi dado como símbolo de pureza, mas o Apocalipse descreve esse cavalo como sinal de falsa vitória. Da mesma forma, o falso profeta virá revestido de pureza, palavras suaves, gestos bondosos, aparência de santidade. Mas o seu interior estará tomado por trevas. Ele falará como o dragão. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, chamou isso de operação do erro. Ele disse que Deus permitiria que o engano viesse sobre aqueles que não amaram a verdade, para que crescem na mentira. É exatamente o que está acontecendo. O mundo já não quer ouvir a palavra que confronta, quer ouvir a palavra que acaricia. O falso profeta representa o auge dessa sedução espiritual. Ele usará o nome de Deus para legitimar o governo do homem. Usará símbolos de fé para justificar decisões políticas e dirá ao mundo que todos podem caminhar juntos, desde que abandonem a exclusividade de Cristo. Mas a igreja fiel sabe: Jesus não é um dos caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o mundo inteiro disser: finalmente estamos em paz, os céus dirão: a hora chegou. Esse é o tempo de discernir. Não acredite em todo o espírito. Ore e jejue, busque a palavra, porque o engano será tão sutil que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. O falso profeta já trabalha na mente e no coração de milhões, transformando a fé em religião sem cruz. Mas os verdadeiros servos de Deus reconhecem a voz do bom pastor e não seguirão estranhos. Se essa palavra está queimando em seu coração, se você sente o chamado para despertar, eu peço que você não guarde isso. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Conexão Divina, para que você não perca os próximos alertas. Deixe o seu comentário dizendo o que o Espírito Santo falou com você hoje e, o mais importante, pegue esta mensagem e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama e que precisa despertar. Enquanto o falso profeta age no campo religioso, há outra força, uma força invisível e poderosa, se movendo entre as nações. Ela sopra nas assembleias políticas, ela influencia discursos de presidentes, ela molda leis internacionais e controla as mentes através da mídia e da cultura. A Bíblia a chama de o espírito do anticristo. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, foi taxativo: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Este espírito não é apenas uma pessoa que virá, é uma influência espiritual, um sistema que já está aqui, preparando o mundo para a chegada do governante global. Ele age por meio de ideologias que exaltam o homem, de promessas de paz e segurança globais, de líderes carismáticos que falam de esperança, mas que em suas ações rejeitam a soberania absoluta de Jesus Cristo. Quando João viu o cavaleiro branco, ele não viu o Cristo glorificado, ele viu um impostor. O anticristo virá como o grande imitador, apresentando-se como o salvador que o mundo precisa. Ele não começará como um inimigo declarado da fé. Ele virá como o defensor da humanidade. Ele prometerá resolver as guerras, as crises econômicas, a fome e a desigualdade. Terá a resposta que todos desejam ouvir. E o mundo, exausto,
o seguirá. Veja como o cenário está sendo meticulosamente preparado. Hoje, as nações clamam por uma autoridade central, por um líder ou um sistema capaz de unir o planeta. Crises globais reais exigem soluções globais. É assim que o sistema se ergue. Em meio ao caos, surge o homem da ordem. E este homem, segundo as Escrituras, será o Anticristo. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, lemos a seu respeito: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele virá com aparência de justiça, mas seu coração será de blasfêmia. Mudar os tempos e a lei." Já estamos vendo isso. Leis milenares sendo reescritas, valores judaico-cristãos sendo invertidos, princípios bíblicos sendo ridicularizados e criminalizados. A cada nova cúpula internacional, fala-se menos em Deus e mais em consciência global ou na Mãe Terra. A fé está sendo substituída pela filosofia do homem. Repare como os símbolos se conectam. O Papa Leão XIV, ao receber o cavalo branco, é exaltado como mediador entre as nações. Uma voz de paz num tempo de incertezas. Ele fala ao Oriente e ao Ocidente, exatamente como a profecia dizia. Firmará um concerto com muitos. A terra inteira observa e aplaude, mas poucos percebem a engrenagem espiritual por trás disso. O Anticristo não governará sozinho. Ele terá um braço político, representado por impérios e governos, e um braço espiritual, representado pela religião global do falso profeta. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco, abre o caminho para o poder político e religioso se unirem. A falsa paz é a semente. O governo mundial é o fruto. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus." A apostasia, o abandono da fé verdadeira, já está acontecendo. Igrejas se adaptam ao mundo para não perder membros. A palavra é trocada por discursos motivacionais. O pecado é renomeado de liberdade. Este é o terreno fértil onde o espírito do Anticristo floresce. Ele se disfarça de progresso, de inclusão, de compaixão. Mas, por trás de tudo, há uma estratégia espiritual: substituir Cristo pelo homem. O Anticristo será o auge desse projeto, o homem exaltado como Deus. E todos que amarem o conforto mais do que a verdade se renderão a ele. Por isso, a igreja precisa despertar. Não é hora de viver distraído. O mundo já está sendo preparado para receber o governo do Anticristo. Ele controlará a economia, comunicação, religião e política. Tudo será centralizado. Mas antes disso, o Espírito Santo ainda está chamando os fiéis a se posicionarem. Quem for de Cristo, permaneça em Cristo. Quem for de Deus, não se dobre diante da idolatria do sistema. O cavalo branco já corre, mas há uma boa notícia. O Espírito de Deus ainda habita na terra. Mantenha sua lâmpada acesa. O verdadeiro rei virá sobre as nuvens, não montado em cavalo diplomático, mas em fogo e glória. O tempo da apostasia está cumprido. Agora vem o tempo do despertar. Se esta mensagem está viva em você, ajude-a a alcançar outros. Inscreva-se agora no canal Conexão Divina. Comente aqui embaixo o que Deus está falando ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar urgentemente. Mas o maior sinal de que o fim se aproxima não está lá fora no mundo. Está dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, advertiu: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A apostasia não começa de repente. Ela é sutil. Ela começa devagar, com pequenas concessões. Começa quando a igreja tenta ser aceita pelo mundo. Quando o púlpito substitui a mensagem do arrependimento por palavras doces de autoajuda.
começa quando o pecado é disfarçado de fraqueza, e a busca pela santidade é vista como fanatismo. E assim, passo a passo, o fogo do altar se apaga. Vivemos um tempo em que muitos se dizem cristãos, mas poucos estão dispostos a carregar a cruz. É um cristianismo sem renúncia, sem temor, sem compromisso. A fé se tornou um espetáculo e o altar um palco. Pregadores competem por aplausos, e não por almas. E as ovelhas cansadas vagam em busca de mensagens que as façam se sentir bem, não mensagens que as transformem. Isso é apostasia. É o esfriamento espiritual que o próprio Senhor Jesus previu em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repare, o texto não fala do amor do mundo, mas do amor de muitos, dos que creem. O amor de muitos dentro da igreja se esfriará. Por quê? Porque o pecado se tornará comum, normal, aceitável. As pessoas não mais sentirão vergonha do erro, e o arrependimento será visto como fraqueza. Hoje vemos igrejas onde se fala mais de sucesso terreno do que de salvação eterna, onde o evangelho é pregado como caminho para a prosperidade e não como caminho para a eternidade, onde o nome de Cristo é usado, mas o senhorio de Cristo é rejeitado. E é neste cenário de mornidão espiritual que o espírito do anticristo encontra o terreno fértil. A Bíblia adverte em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma advertência severa. Jesus está dizendo: eu prefiro que sejas frio do que morno, porque o morno é aquele que pensa que está bem, mas está espiritualmente morto. A apostasia é o prelúdio da queda espiritual global. Veja como tudo se encaixa. O Papa recebe o cavalo branco, símbolo de falsa paz. O mundo aplaude. Ao mesmo tempo, a igreja enfraquece. As multidões se distraem com o espetáculo, enquanto o inimigo infiltra suas sementes. O esfriamento não vem de fora. Ele nasce quando o crente perde o foco da eternidade, quando deixa de orar, quando troca a Bíblia pelo entretenimento, quando a presença de Deus já não causa temor, mas tédio. É quando os olhos espirituais se fecham e o coração se torna morno. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens, em Mateus capítulo 25. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lamparinas, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Quando o noivo chegou, à meia-noite, as lâmpadas das nécias se apagaram e a porta se fechou. Assim será com esta geração. Muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não têm azeite. Têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. O Espírito Santo está alertando. Não se acostume com o pecado. Não se conforme com a apostasia. Volte a orar com lágrimas. Busque a santidade. A chama precisa ser reacendida agora porque o tempo está acabando. Cada gesto, cada evento, cada sinal aponta para a aproximação do fim. Enquanto o mundo fala em união, o céu fala em separação. Enquanto o mundo busca paz temporária, Deus está preparando a sua igreja para a eternidade. Mas apenas os que estiverem firmes na palavra serão arrebatados. A apostasia é o sono profundo antes da tempestade, e o Espírito está gritando: acorda, igreja! É hora de limpar o altar, de voltar à palavra, de deixar o Espírito Santo restaurar o primeiro amor. Em meio a tudo isso, em meio ao cavalo branco do engano, à apostasia e ao esfriamento, há uma promessa gloriosa, uma promessa que sustenta a esperança dos santos há 2000 anos. Uma promessa que nenhuma perseguição e nenhuma mentira conseguiu apagar: o arrebatamento da igreja. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículos 2 e 3: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras não são uma metáfora. São a certeza de que o noivo voltará para buscar a sua noiva. Que esta noiva
é a igreja fiel, não a instituição, mas os fiéis, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, os que guardaram a fé, mesmo em meio ao caos. Enquanto o mundo celebra a falsa paz, o céu prepara o som da trombeta. O arrebatamento será o maior evento da história da humanidade. Um acontecimento repentino, sobrenatural e irresistível. Num piscar de olhos, os fiéis desaparecerão. Os que permaneceram fiéis serão transformados, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas antes que esse som ecoe nos céus, o Espírito Santo está despertando os corações. É o chamado do despertar da igreja fiel. Em meio à apostasia, ele ainda encontra remanescentes, homens e mulheres que oram em silêncio, que choram aos pés da cruz, que resistem às pressões do mundo. Eles são o azeite nas lâmpadas das virgens prudentes. Eles são a chama que não se apaga. O arrebatamento é a grande separação. Os que vivem para Cristo serão levados. Os que vivem para o mundo ficarão para enfrentar a ira vindoura. É por isso que o inimigo tem trabalhado tanto para distrair os filhos de Deus. Televisão, redes sociais, prazer, riqueza, ansiedade. Tudo isso são instrumentos para enfraquecer o espírito e adormecer a fé. Mas os que ouvem a voz do Espírito sabem, é hora de despertar. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja o cenário profético. O cavalo branco corre. A falsa paz é proclamada. O espírito do anticristo se move. A fé de muitos se esfria. Mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo está sussurrando aos corações. Prepara-te, igreja. O noivo está vindo. O arrebatamento não é um mito. É o plano divino de livramento. Quando o cenário estiver preparado para o domínio do anticristo, o povo de Deus será retirado. Os fiéis não passarão pela ira. Imagine o som da trombeta rasgando os céus. Imagine as ruas vazias, os noticiários confusos, os governos em pânico. O mundo tentará explicar o desaparecimento dos santos, mas não haverá explicação humana para o que é espiritual. O arrebatamento será a linha que separa a misericórdia do juízo. Por isso, desperta. Não deixe que o comodismo te encontre adormecido. Lembre-se das palavras de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O arrebatamento é para os que perseveram. Você foi chamado para este tempo, não para temer, mas para brilhar. O despertar da igreja fiel é a última chamada antes da trombeta. E os céus também estão falando. Jesus foi claro quando disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas, capítulo 21, versículo 25. A criação está clamando. A cada eclipse, a cada terremoto, a cada mudança climática fora do comum, o relógio profético dá mais um passo. Há poucos anos tivemos uma sequência de luas de sangue. Agora, vemos desastres naturais em escala global. O mar ultrapassando limites, o clima enlouquecendo. Não é coincidência, é cumprimento. O Apocalipse fala de estrelas caindo, do céu se enrolando como pergaminho. O que hoje o mundo chama de anomalias, a Bíblia chama de sinais. A contagem profética está avançando. O primeiro selo, o cavalo branco, aponta para a falsa paz. O segundo selo fala de guerra, o terceiro de fome, o quarto de morte. Estamos no limiar desses acontecimentos. Os sinais são os avisos de Deus, não para assustar, mas para preparar. O mundo tenta explicar com ciência, mas o espiritual discerne que o Criador está movendo os céus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. São os sinais de um mundo prestes a ser transformado. Veja como tudo se conecta.
Enquanto o Papa Leão XIV recebe o cavalo branco, símbolo da falsa paz, o céu se agita. Enquanto os homens exaltam a diplomacia, a natureza se revolta. É como se o próprio planeta sentisse que o rei está voltando. E Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus, capítulo 24, versículo 33. Ele não disse uma coisa, mas todas estas coisas. A apostasia dentro da igreja, a falsa paz entre as nações, a fome, a peste, a violência, os fenômenos no céu, o amor se esfriando, tudo aponta para a mesma direção. O fim dos tempos está à porta. Mas para os que estão em Cristo, os sinais não são motivo de medo, são motivo de esperança. Porque cada terremoto, cada abalo é um lembrete. O rei está voltando. Não olhe para o céu com temor, olhe com expectativa. O cavalo branco do engano galopa, mas logo virá o cavaleiro fiel e verdadeiro, montado em outro cavalo branco, não de paz falsa, mas de justiça e juízo. O mesmo Apocalipse que descreve o engano, descreve a vitória final. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Os sinais celestes anunciam que esse dia se aproxima, e aqueles que têm o selo do Espírito sabem. O tempo da redenção está próximo, e este é o tempo da colheita, o tempo da separação. Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículos 30 e 39, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E o próprio Senhor explicou, a ceifa é o fim do mundo. Estamos vivendo o tempo em que Deus está separando o trigo do joio. Não é o tempo de aparência, é o tempo de essência. Não é o tempo de multidões, é o tempo de fidelidade. O Espírito Santo está peneirando a igreja, limpando o campo, provando corações. Durante muito tempo, o joio e o trigo cresceram lado a lado. O joio parece trigo, se move como trigo, fala como trigo, mas não tem fruto. Assim também muitos dentro da igreja têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Cantam, pregam, participam, mas o coração está distante. Deus, em sua misericórdia, esperou, mas o tempo da separação chegou. Veja como as profecias se alinham. Enquanto o cavalo branco é a imagem do engano, a separação do trigo e do joio é a resposta divina. Deus está permitindo que o fogo da provação venha, não para destruir o trigo, mas para revelar quem realmente é trigo. A perseguição não destrói a igreja, ela purifica. O Senhor permite crises, escândalos, quedas, tudo para expor o que está oculto. O que é falso cai, o que é verdadeiro permanece. O juízo começa pela casa de Deus. E esse juízo não é apenas punição, é separação. Porque antes que o cordeiro volte, o campo precisa estar limpo. O joio floresce rápido, mas não produz fruto. O trigo cresce com paciência, amadurece com o tempo e se inclina diante do Senhor da seara. Enquanto o joio se exalta, o trigo se humilha. Enquanto o joio busca destaque, o trigo busca o secreto. É por isso que Deus está permitindo que o mundo entre em convulsão. Quando tudo se agita, o joio se desespera, mas o trigo permanece firme, porque tem raízes profundas na palavra. A separação está acontecendo em silêncio. A peneira divina está em movimento. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não há neutralidade. É hora de examinar o coração. Você é trigo ou joio? A colheita já começou. A separação não é para amanhã, é para agora. E enquanto o mundo fala de paz, a foice celestial já está afiada. O cavalo branco galopa, o falso profeta fala, o anticristo se prepara, e Deus chama seu povo. Sai do meio dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. O juízo está próximo,
mas a misericórdia ainda está aberta. O trigo será recolhido, o joio queimado. Se você chegou até aqui, saiba, você é diferente. Poucos têm fome da verdade. Poucos suportam ouvir uma palavra que confronta, que desperta. Mas você ficou até o fim. Isso mostra que o Espírito Santo te trouxe aqui por um propósito. Hoje você ouviu sobre o cavalo branco, a falsa paz, o falso profeta, o espírito do anticristo, a apostasia, o arrebatamento, os sinais e a separação do trigo e do joio. Tudo isso foi um alerta espiritual, um chamado de Deus para que você desperte antes que seja tarde demais. O mundo está se preparando para a chegada do impostor, mas a igreja deve se preparar para o retorno do verdadeiro Rei Jesus Cristo. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e quando ele vier não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo de decidir é agora. Louve a Deus por este dia, pela palavra e pela oportunidade de ouvir o que muitos ignoram. Agradeça por ainda haver tempo para se preparar. E quando o cavalo branco do engano se exaltar, lembre-se, há outro cavaleiro vindo, o fiel e verdadeiro. Mantenha a fé, vigie, santifique-se e continue firme, porque o Rei está voltando. Muito obrigado por ter assistido a todo este vídeo. Se esta mensagem ardeu em seu coração, não pare aqui, continue se fortalecendo. Clique em um dos 2 vídeos que já estão aparecendo na sua tela para continuar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te encontre vigiando. Fique na paz.